A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. O altar de holocaustos. Versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Versículo 2. E farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Versículo 3. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios. Tu os farás de cobre. Versículo 4. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre, em forma de rede. E farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Versículo 5. E as porás dentro da borda do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Versículo 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. Versículo 7. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Versículo 8. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. O pátio externo. Versículo 9. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Versículo 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 11. Assim também, para o lado norte, as cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 12. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Versículo 13. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Versículo 14. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3,
e as suas bases 3. Versículo 15. E 15 côvados das cortinas do outro lado. As suas colunas 3, e as suas bases 3. Versículo 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4, e as suas bases 4. Versículo 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Versículo 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Versículo 19. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações.